recebendo essa semana que já está se iniciando, na casa do Senhor, eu convido a todos para que, da maneira como estamos, falemos com o Senhor. Amantíssimo Pai, querido Deus, nós somos gratos, ó Pai, pela vida, pela saúde que o Senhor nos concede e por estarmos aqui em tão boas circunstâncias para louvar o Seu santo nome. Muito obrigada, Senhor, pelo sábado que tivemos, um sábado muito especial, onde comemoramos o Dia Mundial do Jovem Adventista. Estamos aqui nesse momento para receber do Senhor essa semana que logo mais se inicia. Mas por enquanto estamos aqui, ó Deus, pedimos a bênção do Senhor também para essa programação super especial, onde louvores estão sendo entoados ao Teu santo nome. Possa abençoar cada adoradora, Pai, que se encontra aqui neste momento, cada família representada. O Santo Espírito do Senhor possa fazer presente conosco. É o que pedimos por Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos.
todos bem-vindos à casa do Senhor. E quando nós vemos a igreja assim, tão bem frequentada num programa JA, dá lembrança dos tempos antigos, quando as igrejas ficavam de fato lotadas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero só fazer assim uma leve reflexão com vocês antes de chamar a primeira apresentação. Quando nós pegamos a Bíblia e vemos a história de Moisés, ele, com 40 anos, fugiu do Egito, com medo, foi para o deserto de Midian. Lá, segundo a história, ficou mais 40 anos até Deus chamá-lo com 80. Mas nesse ínterim, desses 40 anos, cuidando do rebanho do seu sogro em Midian, um certo dia ele estava também perto do monte, e ele, passando, viu algo que chamou muito a sua atenção. Uma sarça que queimava. E um detalhe, amigos, quando Moisés viu, diz o relato que ele parou para ver. Apenas quando ele parou para ver e voltou, o Senhor falou com ele. O que isso tem a ver com nós? Enquanto nós não pararmos, o Senhor não falará conosco. Enquanto não estivermos dispostos a ouvir, o Senhor não falará conosco. E detalhe, o milagre não estava na sarça, estava em quem estava nela. A sarça não tinha nada, era Deus que estava ali. Como nós estamos aqui, parados, para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. E você pode se questionar, mas eu sou uma sarça velha. E eu digo para você, não tem problema. Porque existem muitas sarças novas que não queimam. O importante para Deus é queimar. É permitir que o Espírito Santo queime em você. O importante é que a sarça seja inflamável. E se você é inflamável, para Deus está ótimo. Moisés tinha 80 anos quando foi chamado, e ficou mais 40 no deserto até os 120. Por isso eu não perdi a esperança ainda. Eu não estou com 80, estou quase lá. Mas ainda tem algumas sarças para enxergar na vida ainda. E quando Moisés parou, ele ouviu. Que bom que você parou, que você veio para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer nesta tarde. E o primeiro hino que será cantado neste momento tem muito a ver também com outro homem que entendia muito de deserto, Davi. Davi, como ninguém, conheceu os desertos da vida e as cavernas que às vezes somos obrigados a nos esconder dentro delas, para nos livrarmos do perigo. Esta música, ou este hino, é baseado em Salmos 12, do versículo 1 ao 2, quando Davi disse: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista olhou para os montes. E às vezes, queridos, precisamos chegar ao fundo para olharmos para cima. Enquanto não atingirmos o estágio de miseráveis pecadores e conscientes disso, não olharemos para cima. O salmo é a declaração que só o Senhor pode nos socorrer em meio às lutas, os desafios da vida, porque os olhos do Senhor estão em toda parte. O autor desta letra, Francisney Liberato, escreveu ou recebeu a inspiração quando estava na costa do Sauípe, na Bahia, em 20 de outubro de 2023.
Após a ministração de 11 palestras na Associação Bahia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Salvador, como forma de gratidão, ele elevou os olhos para o alto e disse: o meu socorro vem de ti. Boa tarde. Elevo meus olhos para o monte, meu socorro vem de ti. Elevo meus olhos para o monte, meu socorro vem de ti. Elevo meus olhos para o monte, para aguardar no Senhor. Ele quer te salvar, Ele quer te abençoar. Entregue tua vida em tuas mãos, porque Ele tem sempre o melhor para mim. Ele quer te salvar, Ele quer te abençoar. Confia em Deus, pois tudo Ele faz para ti. Elevo meus olhos para o monte, meu socorro vem de ti. Elevo meus olhos para o monte, meu socorro vem de ti. Elevo meus olhos para o monte, para aguardar no Senhor. Ele quer te salvar, Ele quer te abençoar. Entregue tua vida em tuas mãos, porque Ele tem sempre o melhor para mim. Ele quer te salvar, Ele quer te abençoar. Confia em Deus, pois tudo Ele faz para ti. Não é na minha vida que encontro alívio, nem em meus sonhos ou na força que me ilude. Em vão eu procuro em mim a cura e o abrigo. No monte eu encontro socorro que vem de Deus. Ele quer te salvar, Ele quer
entregue tua vida em tuas mãos, porque Ele tem sempre o melhor para mim. Ele quer te salvar, Ele quer te abençoar. Confia em Deus, pois tudo Ele faz para ti. Confia em Deus, pois tudo Ele faz para ti. Amém. Que Deus seja louvado. Merece uma saudação, né, irmãos? A próxima apresentação, amigos, vem contando sobre a história de uma viúva. Eu não sei quanto a vocês se passaram por alguma dificuldade financeira em sua vida, ou se chegaram a ter dificuldade em casa, lá na sua manutenção. O meu pai perdeu a visão com 32 anos. Já era casado, a família não estava toda completa ainda. Portanto, ele só me conheceu pelo som da minha voz. Nunca me viu. E por ele ser cego e a minha mãe trabalhar como serviços gerais na escola pública, nós precisávamos sobreviver de alguma maneira. E a forma mais digna e honesta que nós encontramos foi pedir esmolas. Eu guiei o meu pai pelas ruas de Cuiabá durante 10 anos, pedindo esmolas pelas ruas de Cuiabá. E todas as vezes, sexta-feira, nós descíamos aquela 13 de junho até a altura do Sesc Arsenal, de loja em loja, pedindo ajuda. Às vezes dava certo e às vezes não dava. Muitas vezes deixei de ir à escola para ir com meu pai para a rua, porque não tínhamos em casa o suficiente. Mas havia uma coisa que meu pai nunca deixou de dizer nos momentos mais cruciais. Lembrando que o meu pai conheceu o Evangelho quando estava na Praça do Correio, na calçada do Correio, e um irmão da igreja passou e o evangelizou. E ele ganhou a minha mãe, a mim e a uma irmã. E nos momentos mais cruciais, o meu pai sempre dizia: Deus proverá, porque mais do que Deus, ninguém. E nos lembra a história da viúva de Sarepta, que também estava em uma situação complicada, em extrema pobreza, e mesmo com tudo contado, ela compartilhou o que havia com o profeta, porque a promessa de Deus era maior que o medo que ela tinha de perecer. Este hino foi composto em 30 de novembro de 2023, quando o autor retornava de um curso ministrado em Porto Velho, Rondônia. Letra e melodia de Francisney Liberato, A Viúva e o Profeta, interpretado por Suelen Cristine. Tô nervosa, mas vou conseguir. Vamos lá.
a viúva em prantos, a vida incerta, fome batia, esperança esvaía, só restava a fé que sustentava o dia. Elias, o profeta, enviado por Deus, a viúva aflita, o filho também. Não temas, mulher, a tua fé te salvará. Compartilha o que tens, Deus te salvará. Não temas, Ele vê tudo. Não temas, a farinha terá. Não temas, o azeite chegará. A tua fé te salvou. Deus cuida de ti. O azeite, a farinha, Deus multiplicou. A viúva obedeceu de bom coração, partilhou o que tinha, seu único alimento. O milagre aconteceu, a promessa se cumpriu. Farinha e azeite, Deus multiplicou. Na provação, não desanime jamais. Confie em Deus, Ele guia e faz. A viúva de Sarepta nos ensina a crer. A fé move montanhas, faz o milagre acontecer. Não temas, Ele vê tudo. Não temas, a farinha terá. Não temas, o azeite chegará. A tua fé te salvou. Deus cuida de ti. O azeite, a farinha, Deus multiplicou. A tua fé te salvou. Deus cuida de ti. O azeite, a farinha, Deus multiplicou. Deus multiplicou. Era um final de tarde e o tempo estava escuro, desses quando fica muito tempo sem chover em Cuiabá. E quando chove parece que vai derrubar tudo, né? E era mais ou menos isso. Era uma tarde assim, estava ventando muito e o tempo anunciava uma chuva torrencial. E o farfalhar das folhas, sabe aqueles baldes de metal que o vento vai levando, começa a fazer aquela barulheira, aquela criançada correndo na rua e a mãe gritando no quintal do lado: olha, fulaninho, entra já para casa que eu vou te dar uma surra. Aquele monte de, um turbilhão de coisas acontecendo, né? E em meio àquela profusão de coisas, meus olhos pairaram sobre um passarinho que estava sobre o fio de alta tensão. E assim, curiosamente, eu fiquei olhando, né, porque o vento balançava freneticamente aquele fio, mas o passarinho estava ali, sabe?
no bailar do vento. E eu fiquei impressionado com aquela árvore, com a segurança dela, né? O equilíbrio. Eu chamei minha irmã e falei assim: Silvia, dá uma olhada aqui. Olha aquele passarinho. Ela olhou assim, eu confesso que fiquei até decepcionado com a reação dela. Ela falou assim: Fernando, você está impressionado por quê? O passarinho sabe voar. Queridos, quando você conhece o Salvador que você segue, que você acredita, não importa a altura das ondas do mar da vida, você sabe quem está no leme da sua embarcação, você confia e descansa. Esta letra é baseada no livro de Salmos 37, versículos de 1 a 7. Foi quando o autor falou no sermão o que era viver com esperança. E os irmãos sabem que esperança é uma palavra bonita, mas na prática ela é muito complicada. E retornando de um curso ministrado em Curitiba, Francisney Liberato escreveu o hino Confiar e Descansar, que será neste momento interpretado por Robson Siqueira. Confia e faça o bem, agrade sempre ao Senhor, atende à vontade do Senhor, entrega teu caminho, confie, Ele fará, porque justiça brilhará como o sol ao meio-dia. Por isso devemos entregar ao Senhor. Quem conhece, confia, confia, conhece, entrega, descansa no Senhor. Quem conhece, confia, confia, conhece, entrega, descansa no Senhor. Descanse e espere nele, não se abale com o mal, prosperidade passageira, não se compare afinal. Confie, entregue, descanse no Senhor, a paz alcance. Quem conhece, confia, confia, conhece, entrega, descansa no Senhor. Quem conhece, confia, confia, conhece, entrega, descansa no Senhor. Quem conhece, confia, confia, conhece, entrega, descansa no Senhor. Quem conhece, confia, confia, conhece, entrega,
descansa no Senhor. Entrega, descansa no Senhor. Amém. Nós queremos convidar os intérpretes para virem aqui à frente. E eu prometo que eu não vou fazer nenhuma pergunta que vai te deixar de saia justa. E nem de calças curtas. Podem ficar tranquilos. Está correndo, né, Sueli? Eu vou fazer perguntas assim, de uma sequência aleatória. Vou começar, já que é a primeira, né? Vou começar aqui com Carol Siqueira. Bom, Carol, vou fazer uma perguntinha assim, que tem tudo a ver com o hino que você interpretará logo mais. Faça uma reflexão com a igreja primeiro. Você já imaginou como foi o recomeço de Adão e Eva após a queda? Você já parou para pensar? Quando eles contemplaram a primeira flor que murchou, quando as folhas caíram das árvores, quando o primeiro animal foi abatido, e quando não puderam mais receber a visita do Criador na viração do dia. Pergunto a você, Carol, que conselhos você daria a quem precisa recomeçar do zero? Difícil, né, gente? Ele falou que não ia deixar a gente de saia justa. Mas o conselho é sempre entregar mesmo nas mãos de Deus a nossa história, né? Deus disse que a gente não estaria livre de percalços e de problemas, tudo mais. E por vezes a gente acha que a nossa estrada, ela determina para sempre, todos os nossos erros vão determinar para sempre a nossa vida e quem a gente é. E não é bem assim, né? Jesus, ele mostrou através dos heróis da fé, Davi, tantas pessoas que erraram no caminho, mas que no final foram reconhecidos como amigos de Deus, discípulo amado, pessoas que conseguiram transformar a sua vida através dessa entrega mesmo do futuro, da vida a Deus. Então, eu acho que o conselho é, se você está vivendo uma vida de pecado, se você está passando por alguma dificuldade, acha que isso vai determinar quem você é, entregue a sua vida a Deus, porque é nele que nós vencemos. Muito bem, Carol. Isso me faz lembrar que Deus não está à procura de super-heróis. Não. Deus está à procura de vasos quebrados, riscados, pássaros com asas quebradas que aparentemente não podem mais voar, segundo a biologia. São esses que Deus usa, são essas pessoas que o Senhor procura. Por isso, não precisamos ter medo de recomeçar, né? Robson, vamos lá? Grande Robson, interpretação belíssima, como sempre. Para variar, pergunto a você, qual foi o momento de maior tensão em sua vida, em que todas as situações pareciam conjecturar contra você, e foi necessário confiar e descansar no Senhor?
Boa tarde a todos, boa tarde a você que nos assiste pela TV Advir. Esse é um programa mais do que especial, porque nós estamos louvando a nosso Deus. Essa pergunta me fez refletir bastante, Fernando, sobre as nossas vidas e as possibilidades que Deus nos dá, e as oportunidades. Todos nós somos acometidos de algumas vezes passar por algumas situações, ou na família, de doença, alguma coisa nesse sentido. Mas primeiramente nós temos que confiar em Deus, porque somente Ele é capaz de mudar o sentido na nossa vida. Só Ele pode nos dar a situação na qual nós estamos perfeitamente bem. Eu tenho uma experiência muito grande, que vai fazer agora 1 ano, onde minha mãe ficou doente, de um dia para o outro. Hoje ela encontra numa cadeira de roda, mas nunca deixamos de confiar em Deus, porque até aqui Ele nos ajudou e vai nos ajudar, porque de todas as maneiras, passamos por algumas situações ali com a doença dela, mas hoje está controlada, porque nós confiamos em Deus, e colocamos a vida dela nas mãos do nosso Deus, e hoje Ele faz sempre o melhor para cada um de nós. Muito bem, Robson. É importante a gente frisar que a gente só pode confiar em que nós temos intimidade. Por isso é importante o contato direto com Deus. Francis Ney Liberato, você vai tirar uma dúvida minha aqui agora. E quando eu fiquei assim olhando as letras que você mandou para mim, né, para ver a questão dos textos, e assim, particularmente, eu só consigo escrever quando eu estou compungido ou movido por uma forte emoção. Se eu estiver muito feliz, eu não escrevo. Eu preciso estar num momento assim de solidão, de sofrimento, para as palavras pularem aos borbotões. Pergunto a você: onde você busca inspiração e em que momentos ela aparece em sua vida? Boa tarde mais uma vez. Na realidade, surgiu um desejo. Cadê ele? Ele vai lembrar, mais ou menos tinha aqui uns 18, 20 anos, não era? Era bem novo, né? Eu tinha escrito um monte de música. Aí eu levei para ela, fomos na casa dela, ela passou, acho que falou: essas músicas estão feias demais, né? Brincadeira. Eu sei que a gente se perdeu nesse caminho. Aí, passado um tempo, comecei a escrever livros, já publiquei 30 livros. E com esse negócio de palestras, viagens, cursos, nas madrugadas eu não estava com dificuldade para dormir, porque realmente dormir em avião é complicado, né? Então comecei a ter algumas ideias. Depois eu vou explicar melhor na música da Carol, que foi um impacto que teve de um acidente. Desse acidente eu lembrei de um texto que eu escrevi no meu livro Fenomenal. Daí surgiu a primeira música. E outras músicas eu coloquei como metas. Eu falei: bom, toda vez que eu estou no aeroporto, ao invés de ficar só nas redes sociais, ou fazendo nada, ou dormindo, eu vou escrever uma música. Você pode observar que todo o contexto das músicas, eu estou cansado, depois de 12, 16 ou 24 horas ministrando cursos, aí cansado, desgastado, desconcentrado, às vezes, mas aí eu pego um texto bíblico, com base naquele texto bíblico, eu vou refletindo sobre ele, e dessa reflexão já surge ali as letras e começa a vir as melodias. Aí o que eu faço? Como que é na prática? Eu pego o WhatsApp, eu tenho o meu grupo de trabalho, eu gravo a melodia. Eu não sou cantor, vocês sabem que eu não sou cantor, cantei, né? É diferente. Eu gravo a melodia e escrevo a letra e passo para o Danilo. Não sei se o Danilo está nos acompanhando, lá nos Estados Unidos. Aí ele pega a melodia, coloca o instrumento, volta, aí chama os cantores, vamos para o estúdio, depois volta para ele, que faz edição, mixagem, edição e masterização, e a música finaliza. Então é um processo que acabei aprendendo. Então, Fernando, para tentar ser um pouco mais objetivo, esse é um projeto Ecos da Graça. Por que Ecos? Aquilo que se propaga. Graça que é dada a todos nós, independente de quem você é. Esse foi o objetivo. E esse projeto surgiu com essa ideia de dar oportunidade. É um projeto social, espiritual e evangelístico.
Porque dá oportunidade para muitas pessoas aqui, ó, todos cantam muito bem, mas às vezes nunca tinham gravado um solo. Como também nós já temos a segunda temporada já em andamento, mais 5 músicas. Até quando? Não sei. Para escrever, eu geralmente, quando eu leio o texto, faço uma reflexão, 5 minutos, 10 minutos já escrevo, e automaticamente só oro, Deus já manda a melodia e começo a gravar. Então não tem nada de solidão, isso, aquilo, tem de objetivo, metas. Eu vou ter que lançar as músicas dia tal, então eu vou fazer isso. E o que eu acredito muito que a inspiração, ela vem pela ação. Eu não espero muita inspiração de esperança dependendo de Deus, não. Eu traço com planejamento e organização e vem as coisas, tanto para escrever livro, outras ideias e também as músicas. E o Yuri até me deu um desafio, agora que eu lembrei, né? É para escrever a cantata de Jó, certo? Eu já andei estudando. Vamos ver, para escrever 12 músicas, para a gente criar uma cantata especial do livro de Jó. Perfeito. Deus não usa as mesmas armas com todo mundo. Para cada um, tem uma forma diferente. Para cada um. E se você estiver esperando para trabalhar para Deus, que apareça um anjo tocando uma trombeta para você, que você levantar de manhã e olhar para o céu, só você vai ver uma mensagem, ou que um anjo coce o seu calcanhar para você levantar, Deus não age assim. Suelen. Não gosto de falar muito. Tá. Mas você compensa quando canta. Canta muito. Amém. Sou seu fã, desde lá do CPA. Uma perguntinha para você então aqui. faz bem simplesinho. Bem simples. Então tá. É fácil encarar as vicissitudes da vida com os olhos da fé? Não. Tanto que quando o Betinho me enviou essa música, eu falei, ai, Senhor, por que eu? Justo eu, fé? Meu pai sempre fala para mim, confia. E eu não confio. Eu sou a pessoa mais... Está ali meu marido e meus amigos que sabem que eu sou meio daquela que vou, mas... não sei. Então, assim, a gente passou por um momento muito difícil, eu e meu esposo, quando a gente mudou para o interior. E a gente montou uma loja e tal. Infelizmente, por alguns motivos, não deu certo. E eu ficava pensando assim, Senhor, mas por que eu? Sabe? A gente está na igreja, que a gente canta, e a gente acha que está tudo bem, mas não está tudo bem. A gente, às vezes, não tem fé. E eu sou uma pessoa mais difícil do mundo de ter fé. Quando ele me mandou essa música, eu falei assim, tem algum propósito. Deus tem um propósito para mim. Não foi em vão essa música de fé. E quando fala que a viúva de Serapta nos ensina a crer, será que eu creio? Eu fico pensando assim, eu não sou de pessoa que meu marido fala assim, confia, o serviço ou tal coisa que você quer vai vir. Eu fico assim, mas aquele não crendo. E aí essa música me fez pensar demais que eu preciso ter fé, eu preciso confiar em Deus, para que Deus possa me proporcionar. Porque se eu só cantar aquilo e não praticar o que eu estou cantando, em vão seria a minha fé. Perfeito. E vamos à nossa última participação com a Bárbara. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem. Então vamos lá. Em meio à correria apavorada de nossa rotina, muitas vezes nós acabamos valorizando momentos que não são tão primordiais em nossa vida. Em que momentos ou situação você geralmente se refugia no Senhor? Primeiramente, boa tarde, amigos. Tem vários amigos aqui do coral, pessoal da escola, tem alunos, ex-alunos. Aí estou ficando velha, né, gente? E quando você me faz essa pergunta, Fernando, uma coisa que me vem à mente
é uma das minhas jornadas mais longas assim de luta com Deus, que é a questão da minha profissão. Quando eu tive a minha filha, eu estava desempregada depois de terminar o mestrado, e eu pedi para o Senhor: Senhor, eu quero um trabalho que eu trabalhe pouco, Senhor, porque eu quero ficar com a minha filha. Aí, uma semana depois, me ligaram da escola. Falei: Senhor, eu vou trabalhar pouco, só 12 horas na semana. E aquele ano eu achei que ia morrer. Foi o ano que eu dei aula para o Tiago. Falei: Senhor do céu, como que a professora aguenta? E aí, de lá para frente, foi uma luta com Deus. Eu tinha que me refugiar no Senhor mesmo, que eu falava: Senhor, me tira de sala de aula. O Senhor: não. Me tira de sala de aula. Não. Não. Muitos nãos e muitos momentos assim que eu orei ao Senhor chorando. Falei: tá bom, Senhor, já que o Senhor quer que eu faça isso, então me ajuda a gostar, né, de fazer isso. E hoje eu percebo que Ele já sabia do que eu gostava, né? E nos dias que eu não dou aula, eu fico até meio triste, assim, não fico tão animada quanto nos outros dias. Depende da turma, lógico, né? Mas acho que os momentos de luta, os momentos de dificuldade, são os momentos que eu mais me refugio no Senhor. É igual você, né? Precisa estar triste para a emoção vir forte. Então, é nesses desafios que mais eu sinto necessidade de buscar o Senhor. E essa, no caso da música, né, que veio para mim, ela veio num momento justamente como esse, em que eu tenho um grande desafio pela frente, em que eu tomei algumas decisões e dá uma incerteza de: será que vai dar certo, né? Será que vou passar algum problema maior? Mas aí vem a música e fala certinho, né? O Senhor cuida de você, Ele te trata com amor, com carinho. Quando parei para refletir sobre ela, falei: ô Senhor, era exatamente o que eu precisava ouvir nesse momento, né? O que eu precisava ouvir do Senhor nesse momento. Então, são esses momentos que eu mais me refugio em Deus. Perfeito. Betinho, tem mais alguma coisa a dizer? Só para falar que o projeto, repetir, né, que o projeto ele continua. Na próxima temporada, a 6ª música vai ser da Vanessa. Vanessa é Prado Nascimento. A 7ª música está ali, ó, minha sobrinha Clarinha, já recebeu essa semana. A 8ª música é o Tiago, que canta no Valores Vocal. A 9ª música é uma música para as crianças, uma música bem divertida. Não é isso, Carol? Carol gostou da música. Já foi até apresentado nos Estados Unidos, o pessoal gostou, hein? Então vocês vão gostar. E a 10ª música vai ser a 8ª é o Tiago. Quem vai cantar? As crianças, alguém. Eu, Carol, Gabriel, Caleb, os sobrinhos, quem mais quiser cantar. As crianças que vão cantar, não sei. E a 10ª música vai ser o Gerson Reis, que já é um cantor, já tem gravações. Ele mora hoje em Sorriso. E ele topou o desafio, vem para cá. 3ª temporada, eu ia parar na 2ª, por enquanto, né? Só que aí eu fui para o Maranhão fazer o acampamento, e uma cantora de lá que já é cantora também, tem gravações, quer que eu escreva uma música para ela. Então já vai abrir a 3ª temporada. Já convidei Ellen está ali pensando ainda, mas ela vai entrar. E outras pessoas aos poucos. A ideia, o principal disso é o evangelismo. A música, na minha visão, ela chega em lugares que às vezes a palavra, a pregação não chega. Então é uma outra forma de evangelizar. Se você tem qualidade vocal ou não, você pode desenvolver, uma coisa que eu aprendi. Quanto mais você desenvolve, melhor você fica. Alguns já têm os talentos, os dons natos. Mas como eu preciso o quê? Treinar, fazer técnicas para ir melhorando aos poucos. Ok. Em 1939, as tropas alemãs invadiram a Polônia. Os soldados de Hitler, como todos conhecem a história, eram implacáveis.
Eles invadiram as casas, aterrorizavam, eliminavam pessoas e levavam outras cativas. Em meio a essa turbulência toda, um trem estava levando crianças polonesas para Tchecoslováquia. E os pais se despediam dos filhos, porque certamente nunca mais os veriam. Eles seriam adotados por outras famílias. E nesse turbilhão de crianças que ia para a República Tcheca, foram 2 irmãos que se despediram dos pais aos prantos e entraram no trem que levava as crianças. Só que antes de sair de casa, eles oraram, pedindo a Deus que não permitisse que fossem adotados por famílias diferentes, que ficassem os 2 na mesma casa. E foram, irmãos. E nesse decorrer, quando o trem parava nas estações, já na República Tcheca, as crianças ficavam perfiladas e os pais, os futuros pais, escolhiam as crianças. E nunca acontecia deles serem escolhidos. Sempre voltavam para o trem. E um dia, eles chegariam à cidade de Bratislava. E eles oraram a Deus. E quando chegaram lá, antes que o trem aportasse, na estação, um casal de evangélicos se preparava para ir até a estação. E eles estavam assim numa dúvida. A mãe sempre quisera ter uma menina e o pai um garoto. Mas eles não podiam ficar com os 2. E aí entraram num consenso e decidiram que eles adotariam um garoto. Quando chegaram à estação, as crianças estavam perfiladas. E eles começaram a olhar, procurando as crianças, e encontraram o garoto que era muito parecido com o marido da senhora. Moreno, cabelos encaracolados e olhos vivos. Quando ela viu, ela falou: "O que você acha, querido?" Ele falou: eu gostei dele. Chamaram o garotinho para fora da fila e perguntaram: "Você gostaria de ir lá para minha casa? Lá nós temos um balanço no quintal e não tem nenhuma criança para brincar nele. Você gostaria de ir?" Ele falou: "Sim, eu gostaria." Ele falou: "Então vamos. Você pode esperar um pouquinho?" Aí ele saiu correndo, foi lá na fila, pegou a irmã e falou assim: "Eu só posso ir se a minha irmã for. Porque nós temos pedido muito para Deus para que nós não sejamos separados." Na hora deu aquele nó nos pais e eles resolveram levar. Quando chegaram a casa, as crianças ficaram na sala sentadas e eles foram lá para dentro para poder arrumar as coisas. Afinal de contas, esperavam uma criança apenas. E quando as crianças chegaram e ficaram na sala sentadas, começaram a chorar. E aí, quando o casal ouviu o choro, correu para a sala e perguntou o que é que estava acontecendo. O que é que aconteceu? Vocês não gostaram da casa? Estão arrependidos? Não querem ficar? E a garotinha apontava uma foto em cima do piano. E quando a mulher olhou, ela falou: "Sim, é minha irmã. Faz muito tempo que não a vejo." E eles disseram: "É a nossa mãe." Quando você confia, o Senhor faz acontecer. Quando você acredita, o Senhor acontece na sua vida. Quando você tem fé, você vê o milagre. Neste momento, Bárbara Mello interpretará a letra e melodia de Francisney Liberato, Refúgio e Proteção. Refúgio
O Senhor não dorme, Ele vela por ti, a cada momento te guarda com amor sem fim. Seus olhos abertos dia e noite a te guardar. Não temas o mal, pois Ele está no lar. O Senhor não vacila, sua promessa é fiel. Rocha forte, escudo contra o mal cruel. Em seus braços encontras o refúgio, a proteção. Sua presença te livra da aflição. O Senhor guardará sua alma, vida eterna, para sempre um presente. Ele te livra do perigo, te protege, te ama. Confia nele, tenha fé em Deus, Ele cuida de você. Com carinho e com poder, te guia pelos vales, te faz vencer. Ele guarda você do perigo e da dor, te sustenta em meio a tempestades, te dá O Senhor guardará sua alma, vida eterna, para sempre um presente. Ele te livra do perigo, te protege, te ama. Confia nele, tenha fé em Deus, Ele cuida de você. Com carinho e com poder, te guia pelos vales, te faz vencer. Ele guarda você do perigo e da dor, te sustenta em meio à tempestade, te dá amor, te sustenta em meio à tempestade, te dá amor. Amém. Bom, nós vamos agora para a última música, mas antes eu preciso fazer uma reflexão sobre ela, porque foi onde tudo começou.
Essa música é de uma história muito conhecida, que é da história da mulher apanhada em adultério. Ela é uma história exclusiva do livro de João. Não existe em outro evangelho. E essa história, ela não estava nos originais gregos. Ela só apareceu no século IX. Mas é uma história que tem todo um contexto, está conectada ali com as demais histórias do livro de João. Então, qual que é a cena? Aquela mulher, Cristo na realidade estava no templo, ensinando como de costume, e nesse interim veio ali os mestres da lei e jogaram aquela mulher, dizendo que ela tinha cometido um adultério. Essa foi a cena que a gente conhece bastante, esta música. Essa música que a Carol vai cantar daqui a pouco fala sobre o recomeço. Quantas vezes nós erramos e falhamos? De quantos recomeços precisamos para estabilizar a nossa vida? Assim como essa mulher da Bíblia teve um recomeço, porque aqueles acusadores queriam apedrejá-la até a morte. Então levou aquele cenário, aquela mulher para Cristo, para que ele decidisse. Na realidade ali era uma armadilha. O livro de João 8:11 diz o seguinte: Cristo dizendo para ela, depois da acusação, falou: olha, ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu tampouco a condeno, vá e não peque mais. Essa mulher, que não tem um nome registrado na Bíblia, que não é mesmo a mulher Maria Madalena, como muitos pensam, essa mulher estava condenada, e Cristo tinha ali algumas possibilidades. A primeira possibilidade era condenar a mulher. Falar: você realmente tem que ser apedrejada, porque já dizia no Velho Testamento isso, a lei mosaica, né? Mas se ele fizesse isso, ia gerar um problema, porque os gregos não aprovavam a pena de morte para esse tipo de crime entre aspas. Então, consequentemente, era uma decisão controversa. A segunda possibilidade era Cristo não condenar ninguém, só que, consequentemente, ele passaria a mão na vida de um pecado, uma situação de pecado, e perderia o apoio daqueles que o seguiam. Ou a terceira possibilidade, que é que ele se abaixou e começou ali a escrever algo. Não se sabe o que ele escreveu, mas tem algumas possibilidades. Como de costume em Roma, para condenar alguém, o juiz presidente precisava elencar todos os crimes para depois proferir a sentença. É uma possibilidade. Cristo fazendo a mesma coisa. A outra possibilidade era, ele começou a registrar ali os 10 mandamentos. Uma outra possibilidade, ele escreveu ali: não adulterarás, um mandamento específico. Outra possibilidade é que ele começou a elencar ali os pecados dos acusadores, que eram mestres da lei, fariseus, escribas. E quando eles viram aquilo, ficaram envergonhados, porque eles estavam condenando uma pessoa, sendo que eles também eram pecadores. E eles foram embora, conforme diz o livro de João. Além disso, segundo a lei de Moisés, do Velho Testamento, dizia o seguinte: quem acusa, até no direito hoje é assim, quem acusa tem que provar. E naquela época também, se você é uma testemunha ou um acusador falso, você absorve, atrai a culpa do outro para você. Isto é,
todos deveriam ser condenados como adultérios. Mas não foi isso que aconteceu. E no meu livro Fenomenal eu digo a seguinte citação: diante de toda aquela cena que a mulher presenciou, ela teve um encontro genuíno, sincero com Jesus Cristo. Após aquele contato, a mulher se arrependeu dos seus pecados e teve uma vida transformada pela graça. E ainda continua no livro: Deus mudou os propósitos, os sonhos e os sentimentos daquela mulher. Um novo começo foi oportunizado a ela. É o mesmo que Deus faz por nós hoje. Nos dá nova oportunidade, recomeços, para que possamos trilhar uma vida mais sustentável. Ainda continua no livro: quantos recomeços você já teve nessa vida? Quantas oportunidades lhe foram concedidas? Você tem magoado a vida das pessoas que estão ao seu redor? E quantas vezes você já falhou com o mestre? Como tem se vivido, irmão? Recomeço. E eu concluo da citação do meu livro dizendo que o Deus da segunda chance lhe oferta um novo começo ao seu lado. Ele quer mudar o rumo da sua vida. Ele quer fazer com que tenhamos uma vida transformada e restaurada. Essa música, que é o início desse projeto, no dia 9 de agosto de 2024, eu estava ministrando um curso de 24 horas para o governo do estado de Tocantins. E nós recebemos a notícia de que um avião em São Paulo, da Voipest, tinha caído e morreram ali 62 pessoas. Eu estava mais ou menos às 16 horas, no penúltimo dia da aula. Fiquei com aquilo na cabeça, dormi à noite. Outro dia, mais 8 horas de curso. À noite, eu vou de madrugada, estava indo Palmas, Goiânia, Cuiabá. Madrugada. Eu cheguei em Goiânia. Naquela semana eu tinha publicado nos sites aí da cidade e fora este texto de recomeço. Então, quando o avião estava pousando em Goiânia, veio o texto, comecei a relembrar dele e falei: esse texto faz todo sentido para a minha vida e para a vida de muitas pessoas. Eu vou escrever sobre isso agora. E comecei a rascunhar, escrever. Desci ali no aeroporto Goiânia e falei: agora eu preciso de melodia. E comecei a pensar, a orar e lendo mais ou menos o texto, e veio a melodia. E a Carol vai cantar nesse momento. Este hino, na minha visão, é um hino muito forte, porque ele retrata de quem nós somos verdadeiramente. Mesmo que nós tentamos andar no caminho de Deus, às vezes vamos falhar. E por isso que Deus dá a segunda chance, Deus oportuniza recomeços em nossas vidas. É com base nessa música que eu gostaria que você refletisse nesse momento sobre recomeço que Deus concedeu àquela mulher, nos concede hoje também. Diante da cena, olhar se encontrou com o mestre que a alma alcançou. Pecados lavados, um novo alvorecer, vida transformada, a fé a florescer.
Deus que perdoa, que amor nos compreende. Quantas falhas, quantas vezes caímos, a sua graça sempre acolhe e redime. Recomeço, um novo caminhar. Em teus braços a paz encontrar. Sonhos mudados, propósitos restaurados, vida em Cristo, um futuro abençoado. Magoamos, erramos, nos desviamos do amor, mas Ele nos chama à sua luz, nosso Senhor. Um recomeço a cada manhã nos concede. Em seu perdão a alma se liberta e prossegue. Recomeço, um novo caminhar. Em teus braços a paz encontrar. Sonhos mudados, propósitos restaurados, vida em Cristo, um futuro abençoado. Um propósito, um futuro abençoado. Amém. Oremos. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos oferta todos os dias recomeços. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos alcança. Não importa onde nós estamos, a Tua graça sempre está presente. Que o Senhor possa nos dar força, alegria para continuar trilhando os Teus caminhos. Que essas belas canções possam se materializar em nossas vidas todos os dias. Que elas possam chegar aos ouvidos, ao cérebro de pessoas nos confins da terra. Deus, perdoa nossas falhas.